Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. Calma, e o cão leu e descobriu que Maquiavel vai muito além de O Príncipe, embora sim, calma aí, né? Embora sim seja sua obra-prima, a mais famosa, por qual todo mundo conhece o Maquiavel, este Maquiavel de O Príncipe. Maquiavel escreveu também uma peça e um conto, e aqui neste livro está 2 em 1. Tem a Mandrágora, que é o que eu vou falar agora, a peça de teatro, uma comédia divertidíssima, você não pode perder. E eu já vou na sequência gravar um outro vídeo, mas para ficar separado, porque eu vou dar spoiler, começo sem, e depois para quem não tem interesse, aí eu dou spoiler. E depois vou falar do Belfagor, o Arquidiabo, que é um conto bem curtinho, mas também tão divertido quanto. Então vamos lá por muitas partes aqui. Se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já tem resenha sim do ano passado quando eu abri o canal de O Príncipe, então não deixe de conferir, mas depois eu farei uma playlist com estes 3 títulos dele. Se você tá aqui e gosta de política, se é sua primeira vez, se você tá conhecendo o canal agora, eu tô fazendo uma série de política legal baseada no lulismo no poder, trazendo o governo 1 e 2, fazendo as comparações com o que está já acontecendo de mais atual. É uma série paralela, porque este é um canal de literatura, literatura em geral, de livros de ficção, de não ficção. Eu sou psicóloga, então eu gosto de fazer análises psicológicas dos livros. No final eu descobri meu tom, no final eu apresento o livro, conto sem spoiler, para você, se você se interessar, e depois, caso você já leu o livro, eu aviso quando eu vou começar a dar o spoiler e aí faço minhas análises psicanalíticas. Bom, dito isso, gente, eu queria ler a Mandrágora há muito tempo, há muito tempo. Assim, O Príncipe todo mundo fala, é um livro sensacional, é um livro incrível. Vem, Arthur, é um livro que todos devem ler. Mas poucos sabem e pouco temos acesso, aqui eu vou deixar aqui um pedido, porque há muitos anos eu fiquei sabendo que ele tinha escrito sim e que haviam esses títulos. Eu desconhecia o conto, é verdade, mas a Mandrágora era uma peça que eu já queria ter lido há muito tempo e nunca que achei. E um belo dia, sei lá em que vídeo desses eu disse há um tempinho atrás, mas foi este ano ainda, nessas barraquinhas de metrô a 10 conto eu encontrei. Quando eu vi eu pensei, não acredito, é quadrinhos? Não, não é nada quadrinhos, teatro, não torço o nariz, que é o que eu sempre digo, que eu vou aqui apresentar. Pois bem, a La Fonte juntou o conto, a peça de teatro e o conto em um livro só, porque é bem curtinho, tanto a peça quanto o conto, os dois são muito curtos. O conto não dá nem para ser um livro, porque dá menos de isso aqui. O conto tem isso aqui com apresentação, com introdução, enfim. Fica aqui, então você abre, a Fonte trouxe, uma edição boa, ok, simples, direta, reta, papel e fonte boa. Fica meu parabéns sim aqui, ó, não vou deixar de mencionar mais, porque vai que daí o autor que traduziu, e por favor, Ciro Mioranza, traduza os outros do italiano para o português, porque essa tradução foi ótima. E eu gostei também do modo como você fez a apresentação. Então, ele ainda deixou o nome do Maquiavel no italiano, achei bem bonito isso. Deixou o texto integral, a Mandrágora e o conto. E a tradução é dele aqui, ó, Ciro Mioranza. Tá feito, tá dado os créditos. E aqui atrás, não vou nem te mentir, ó, tem as principais obras, tem a Arte da Guerra, mas eu confesso que eu nunca li a Arte da Guerra dele, tem do Maquiavel mesmo, tem Clísia também eu nunca li, e aí tem um monte italiano. Mas meu italiano tá longe de ser o suficiente para poder encarar ou sequer pronunciar tão bem assim. Eu li sim aqui, o que tá aqui, discurso sobre a primeira década de Tito Livio, mas assim, há muito tempo já, nem me lembro mais, foi quando eu tava cursando uma faculdade lá atrás. Enfim, e aí que tem mais uns 10 tudo italiano, então, nossa, fica aqui meu pedido de que sejam
traduzidos e que venha para o mercado editorial brasileiro esses textos também. Pois bem, então em outro vídeo eu já vou gravar o conto, mas vamos à Mandrágora, que peça de teatro, gente. Você quer rir? Esta é a peça, mas é rir de gargalhar mesmo, você falar não é possível. E vamos situar também as coisas. Por que o príncipe é tão famoso? Lá no vídeo eu explico, mas Maquiavel ele foi um político, tá? Além de filósofo e gostar de muitas coisas, ele esteve inserido na política de Florença, sua cidade natal, por muitos anos. Ele ingressou por volta dos 28, 29 anos e depois de uns 14 anos, mais ou menos assim, não é a Itália como a gente conhece hoje, eram por regiões, fugiu agora a palavra, por regiões no sentido de ducados e Maquiavel acabou sendo, não vou falar expulso ou exilado, mas ele acabou sendo convidado a se retirar da cidade, outro aspas, governo tomou posse e ele ficou muitos anos afastado da vida pública, mas isso não impediu ele, o príncipe foi de 1500, foi póstumo, ele nem viu o sucesso que ele fez. Foi 1500 e... acho que aqui tem. 1513 ele escreveu e foi publicado em 1532. Ele nasceu, título de curiosidade, 3 de maio de 1469, ou seja, né, meados do século XV, e ele morre no dia 21 de junho de 1527, início do século XVI. Então tá aqui, a gente tá falando de uma peça de teatro muito atual, porque o teatro e a comédia em especial, ela não era vista com bons olhos, era tipo subcategoria, vamos colocar assim. Então, a comédia não era assim um gênero que um intelectual, enfim, ele até que coloca também desse modo mais cômico, irônico, enfim, de algo que não é assim tão intelectual, mas aqui ele deixou as críticas dele. Eu gostei muito da apresentação, por isso que eu mencionei também o Ciro Mioranza, o tradutor, porque ele faz uma apresentação bem interessante, curta, reta, direta, mas me ajudou com o conto, que eu tive uma certa dificuldade de entender, e aqui em uma página ele explica, e onde estava exatamente a minha dificuldade. Então leia e depois volte. Se encontrar esta edição, que eu acho que é a única que tem, pois compre, feche os olhos e será uma excelente compra. Bom, vamos à Mandrágora. Primeiro, como toda peça de teatro, e aqui não está proseado, aqui está em peça mesmo. A gente tem logo a apresentação e tem os personagens, que são poucos e divertidíssimos. Então é o Calímaco, o senhor Nícia, a Sóstrata, uma mulher, o Ciro, com S, Licúrio, Frei Timóteo e Lucrécia. São essas as personagens que vai aparecer. Beleza. Aí quando você vira, então assim, você vai falar, Samanta, tem quantas páginas? Olha, desta apresentação já da página 23, o livro vai terminar, tem excelentes notas de rodapé. Excelentes. As notas de rodapé começam na página 122. Então a gente tem nem 100 páginas, mas olha como é colocado. Então, se você quer algo curto e que flui, que vai através de diálogos, pode. Essa peça aqui agora eu vou começar a indicar ela para todo mundo, porque boas risadas mesmo. Enfim, então começa com uma canção. Então daí você já imagina as pessoas lá no palco cantando esta canção. Então, ó, a ser recitada antes da comédia, contada por ninfas e pastores. E aí tudo aqui tem um porquê que depois você vai entendendo. E aí, bom, tudo é interessante, não vou falar nada, mas quando você volta e relê alguns trechos, você fala, ah, então era isso, então era isso. Então, assim, ele é muito sagaz e ele faz uma crítica aqui enorme, e eu vou chegar em qual crítica. Mas se você falar, ah, não quero nada de crítica, quero uma coisa leve, pois é, a comédia, por que ela não era tão tida em alto... Não era nobre a comédia, porque ela era feita com o povão, então você tinha que passar a mensagem para o povão e o povão tinha que se entreter. Então, em teoria, para esta época, então falando do século, vocês viram, 15, 16, a comédia era B, entendeu? Era B. Então, assim, você quer escrever um teatro, escreva drama, que ele vale mais do que comédia, que, assim, é meio chulo, meio que isso.
Uma pena eles pensarem assim, porque eles eram ótimos comediantes. Mas tá aqui, acho que isso eu falei tem um vídeo aqui chamado As Aves, do Aristófanes, também vai na mesma pegada. Mas este aqui tem até do Molière, que tá, até então estava na minha peça, que tem vídeo aqui também, Mulheres do Molière, de peça de teatro, enfim. A Mandrágora ganhou. Pois bem, aí você tem a canção, aí você lê em... acho que a Luzinha está estudando. Você lê em segundos, aí vira e tem um prólogo, que ele escreve muito bonito, né? Muito bonito. Eu vou só ler aqui um trechinho, aqui, ó, primeiro estrofe desse prólogo. Que Deus os salve, benignos ouvintes, pois parece que dependa essa benignidade do prazer que lhes der. Se continuarem sem fazer ruído, queremos que conheçam um novo caso nestas terras ocorrido. Observem o cenário, tal como ora é mostrado. Esta é sua Florença. De outra feita será Roma ou Pisa, coisa para se requebrar de rir. Enfim, ele é muito, ele escreve bonito e ainda, enfim. Eu vou continuar porque esse prólogo é interessante. Então aqui, ó, essa porta que fica à minha direita é a casa de um doutor. Então daí você imagina o pessoal no palco mostrando, né? É a casa de um doutor que aprendeu muitas leis lendo Boécio. Você vai falar, quem é Boécio? Pois bem, aí tem aqui o numerinho em cima e atrás, na última página, ele deixou extremamente explicado. Então aqui, ó, número 2, ó, Maquiavel escreve Boésio, corruptela proposital de Boécio, criando uma espécie de trocadilho com boi, provável alusão a fatos que ocorreram nesta comédia, nota do tradutor. Então assim, amei esta edição. Pois bem, aí você vai acompanhando, você já deixa aqui separadinho, que tem várias dessas notas que de fato te ajudam, senão algumas coisas passam despercebidas assim. Aquela rua que está lá, naquele canto, é a Rua do Amor, onde quem cai não se levanta mais. Conhecer depois poderão, pelo hábito de um frade, se é prior ou abade, mora no templo que se ergue aqui em frente, se daqui não partirem muito cedo. Um jovem, Calímaco Guadani, vindo agora de Paris, mora lá, naquela porta à esquerda. Este, entre todos os demais bons camaradas, pelos gestos e vestígios, traz a honra da gentileza e do apreço. Uma jovem prudente foi por ele muito amada e por isso enganada. Foi como vão ouvir, e eu gostaria de que enganadas fossem vocês também como ela. A fábula se chama Mandrágora. O motivo haverão de constatar ao recitá-la, como prevejo. O autor não é de muita fama. Ele está falando dele mesmo, né? Não é de muita fama, mal saber ele que 500 anos depois estaremos nós aqui falando dele. Se, porém, não rirem, contente ficará em lhes pagar o vinho. Um amante mesquinho, um doutor pouco astuto, um frade de má vida, um parasita, o predileto da malícia, sejam eles hoje sua diversão. E se este assunto não é digno, por demonstrar até leviandade, de um homem que quer parecer sábio e sisudo, perdoem-no o Maquiavel por isso, pois se empenha com estes inúteis pensamentos tornar seu tempo triste mais suave, porque para a outra parte não tem onde voltar seu rosto, porquanto lhe foi proibido mostrar com outras façanhas outra virtude, não conseguindo prêmios com suas fadigas. Pois é, aí ele já fez a apresentação, aí ele já coloca, ele até coloca também do juízo que possam fazer da peça, mas, embora afastado dos afazeres políticos, que era o que ele tinha na verve, enfim, isso não morre. Ele passou a fazer observações sociais e denúncias sociais através dos seus escritos. Mas eu só tenho esses escritos, então é desses que eu posso fazer. Pois bem, aí a gente volta, eu já vou contar do que se trata e depois eu dou o spoiler. Aí a gente tem, normalmente como uma peça de teatro, primeiro ato, cena 1, Calímaco e Ciro. Aí começa a conversa e vai assim, tá? Só pra você não ter medo, que eu sempre falo isso porque geralmente as pessoas não apresentam teatro. Aí vai aqui a conversa entre o Calímaco e o Ciro. Eu vou ler aqui um trechinho para dar o tom, porque não é difícil, como você vai falar, nossa, o prólogo é um linguajar... Não. E vamos. Pois bem, então a gente tem... Você vai falar, tá bom, estamos tentando do que se trata a história. Essa história é muito divertida, dá para ela ser resumida do seguinte modo, e eu vou dar aqui o tom. Este Calímaco
o Ciro é o serviçal dele, vou colocar assim, o servente dele. Então olha como começa, só pra vocês verem, né? Tá lá, Calímaco e Ciro. E aí você vai pulando, não a leitura, mas é porque daí você já entende que é um que tá falando, outro que tá falando, então daí você já começa a ver a encenação no palco ou dentro da sua cabeça, o diálogo entre os dois. Então já logo começa o Calímaco assim, não parta agora, Ciro, quero que fique mais um pouco, pois estou aqui. Aí você já entende, aí volta, né, pro Calímaco, né? Eu tô aqui. Acho que ficou surpreso com me repetir na partida de Paris e agora está surpreso ao me ver por aqui há um mês sem fazer coisa alguma. Aí o Ciro diz a verdade. Calímaco continua. Se até o momento não lhe disse o que vou lhe dizer, não foi porque não confiasse em você, mas porque julgo que as coisas que alguém quer que não sejam sabidas é conveniente que não sejam ditas, a não ser que seja forçado. Por isso, como agora, penso que vou precisar da sua ajuda, quero lhe contar tudo. E assim começa. E aí o Ciro, como é aqui ó, sou seu criado, e criados nunca devem perguntar coisa alguma aos patrões, nem indagar a respeito do que fazem, mas quando eles as contam espontaneamente, devem servi-los fielmente. Assim sempre fiz e assim vou continuar fazendo. Aí o Calímaco, pois é, sei, então vamos lá, bora lá. Ele sai de Paris e vem para Florença, e aí ele vai ter essa conversa com o Ciro, que vai ser de suma importância essa conversa com o Ciro. Aí ele conta toda a questão dele. Qual é a questão dele? E ele tá na casa dos 30, tá? Ele é novo. Aqui é mencionado, ele é novo, o Calímaco. E o Ciro tá lá, tipo, tá, vamos ver o que a gente vai fazer. É uma história de alguém que se apaixona e faz de tudo para se aproximar de alguém por qual se apaixonou. Só que ele se apaixona pela mais linda, mais bela. Ele coloca aqui que você fala assim, nossa senhora, até você quer conhecer que mulher bonitona é essa aqui. Pois é, a mulher é uma bonitona, só que a mulher, então a gente tem o Calímaco, a gente tem o Calímaco que se apaixonou, pá, bateu o olho, viu? Porque estavam falando que tinha uma mulher bonitona, ele nem estava dando muito. Aí quando ele viu, ele pensa, meu Deus, é mais do que até o que falavam. Ponto. Só que ela, a Lucrécia é casada. Casada com quem? Com o senhor Banana. Senhor Banana. Mas é um senhor Banana médico, de super reputação, de muito dinheiro, e ela é muito religiosa, ela e a mãe dela. E ela não gosta muito de sair, não é uma dama da sociedade, com muita gente vindo, muita gente indo. O médico também não. Então, assim, é aqueles dois caseirinhos que, né? E ele, assim, mais velho que ela, como, né? Enfim, os homens são geralmente mais velhos que as mulheres, mas estão lá na vidinha deles. Mas esse senhor Nícia, meu Deus do céu, você fala assim, dá pra alguém ser mais topeira? Olha, pior que existe umas peças assim, não só peça de umas figuras assim que você olha e fala assim, não é possível que qualquer um que joga uma historinha boa cai no conto. Pois bem, então a gente tem aqui um problema. A gente tem o Calímaco que se apaixonou pela mulher, a mulher que é casada e que tem este médico e aí como que a gente vai fazer? E aí o Ciro e ele estão pensando, tal, não sei o quê, e aí sempre tem um bom aproveitador na história, que é um encostado, que é um não faz nada, mas também que tem lá sua certa inteligência, do tipo, então me conta qual é o seu problema, vamos ver o que dá pra gente fazer e bolar um planinho. Então aqui tudo se passa em torno de bolar um planinho de como fazer para ele conquistar a mulher casada. Pensem só. E isso em nem 90 páginas a gente tem um desfecho, tá? Só que a gente vai rindo enquanto isso, porque assim, como que a gente vai bolar uma ideia? Então, basicamente é isso. Aí aqui eu vou dar aqui alguns tons. Aí você vai falar, tá, quem é esse senhor, não faz nada? Não. Aí o Calímaco tá tão desesperado, aí olha aqui, eu grifei aqui umas partes, vou ler para dar o tom assim solto. Nesta ainda conversa com o Ciro, que é longo, o Calímaco tá assim, nunca há coisa tão desesperada, olha, é muito Maquiavel, nunca há coisa tão desesperada que não deixe algum caminho aberto para a esperança, e ainda que ela fosse fraca e leviana, a vontade e o desejo que o homem tem de ir até o fim não a fazem parecer assim.
Aí o Ciro pergunta, mas o que é que te dá esperança? Porque né, daí já foi colocado que ela é casada com um médico, essa situação e toda que eu falei. O que dá essa esperança? Aí o Calímaco, duas coisas. Uma é a ingenuidade do senhor Nícia, marido da mulher que ele está cobiçando. Que embora seja doutor, é o homem mais ingênuo e tolo de toda a Florença. Essa é a primeira coisa. A segunda é a vontade que ambos têm, aqui é a chave, que ambos têm de ter filhos, pois estando ela casada há 6 anos e não tendo ainda nenhum, os dois, riquíssimos como são, nutrem imenso desejo de tê-los. E ainda há uma terceira, que sua mãe foi mulher de vida livre, mas é rica e não sei como devo comportar-me com ela. E aí aqui começam sim os pensamentos. Então a gente tem ela que ele cobiça, que é rica, casada com rico, há 6 anos, mas que não tem filhos e morre de vontade de ter filhos. E ele é médico, o marido dela. E aí assim, como assim ele é médico e não tem filhos, já há 6 anos, pois bem. E aqui, mas olha que interessante, né, Maquiavel. E para mim já aqui, parênteses, aqui, tá lá, eu disse nessa resenha e falo para todo mundo, porque é coisa de quem não leu. Maquiavel não era maquiavélico. Aqui não tem os fins justificam os meios. Maquiavel, ele era maquiaveliano, tá? Aqui você vai ler de cabo a rabo, você não vai encontrar os fins justificam os meios. Isso foi uma má interpretação. Mas, depois que eu li este livro, eu pensei, será que as pessoas, de certo modo, lá da Florença, durante anos, ligaram e falaram, nossa, como Maquiavel foi maquiavélico aqui? Maquiavélico no sentido de os fins justificarem os meios? Porque aqui os fins justificam os meios. Então, se lá naquela época, lá de 1500, bolinha, 1600, 1700, as pessoas estavam lendo esses dois, tanto a peça quanto o Príncipe, que nem era tão aclamado assim lá em 1500, e bolinha, será que aqui, então, as pessoas não tiraram daqui? Aí é que eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha, porque aqui faz todo sentido. Se alguém me falar, nossa, aqui os fins justificam os meios, para Maquiavel, sim, porque ele deu tudo a entender, mas no Príncipe não tem, que aqui é o Manual do Poder, tá? Manual do Poder, como conseguir o poder, como continuar lá. E aqui foi quando ele, então, né, foi retirado da cidade, tirado do cargo público, e ele foi continuar escrevendo os pensamentos dele. E aqui ele deixou muitos pensamentos e deu várias cutucadas. Não se esqueçam que tem um freio na história. Então vai envolver a igreja? Vai envolver a igreja. Mas olha que bonito, né? Durante assim, as conversas, ele ainda deixa esse pedaço, que eu não quero ser redundante, mas nunca há coisa tão desesperada que não deixe algum caminho aberto para a esperança. Então, assim, a vontade do Calímaco de ter um contato com essa mulher, de conquistá-la, para ele era tanta que ele não conseguia mais fazer nada, mais dormir, mais pensar, mas sabe quando tá obcecado com uma pessoa e, meu Deus, o que eu vou fazer, tal, que é a conversa que ele tem com o Ciro. Pois bem, e aqui ele continua, né, aí tem um personagem chamado Ligúrio, que é bem engraçado. Olha, o Calímaco já está começando a traçar um planinho, e aí ele pergunta para o Ciro, conhece o Ligúrio, que vem continuamente comer comigo? Ele já foi mediador, esse Ligúrio já foi mediador de casamentos, depois se reduziu a mendigar jantares e almoços. Por ser um homem agradável, o senhor Nícia tem com ele estreita familiaridade e Ligúrio se aproveita disso. Embora não o leve a jantar em sua casa, empresta-lhe às vezes algum dinheiro. Eu me tornei amigo dele e já lhe falei do meu amor. Ele prometeu me ajudar de qualquer jeito. Então a gente tem ainda, entra na história este personagem Ligúrio, que é aquele que então... vou comer na casa de um, vou comer na casa de outro, e também vai ouvindo a fofoquinha. Meio que isso. Tanto que ia comer na casa do Calímaco, que não é pobre, mas não é tão rico quanto o doutor, e nem tem os estudos de medicina, beleza. Aí aqui o Ciro já manda uma, que esse pessoal que é servente, né, que é criado, já tá aqui, cuidado para que o senhor não se engane, esses papas jantares não costumam ser muito confiáveis. Calímaco já vai. É verdade. Entretanto, quando uma coisa é conveniente para alguém, devemos acreditar que o outro nos haverá de servir fielmente.
se lhe for comunicado de antemão a respeito. Prometi a Ligúrio, se o conseguir, dar-lhe uma boa quantia de dinheiro. Se não o conseguir, sempre vai ter um bom almoço ou jantar, mesmo porque, de qualquer maneira, não costumo comer sozinho. Então, assim, é um ganha-ganha. Você me ajuda, ajudo. Se der certo e eu ficar com a mulher que eu quero, por sua ajuda, Ligúrio, aí eu te dou uma grana. Bom, mas se não der certo, você continua vindo almoçar aqui. Comer aqui, jantar aqui, enfim. Beleza, era o que o outro queria? Era o que o outro queria. O outro é besta? Não, porque como também ele consegue almoço na casa de todo mundo. E olha de que época que a gente tá falando. Beleza. Aí conversaram tal, e dá uns saltos, assim, sabe? Não é enfadonho, que daí assim, tá, e aí o que ele te prometeu? Ele prometeu persuadir o senhor Nícia a ir com a esposa aos banhos neste mês de maio. E aí o Ciro manda uma, que importância tem para esses banhos? Porque nessas casas de banho dá para daí as pessoas conversarem, dá para ter os banhos medicinais, enfim, olha de que época que a gente está falando. E aí vem aqui todo um debate, não, mas ninguém entra nessa história de banho, entra assim, história de banho, mas como que vai ser? E aí se ela vê outros, e aí eles ficam aqui nesse embate. Pois bem, ficam aqui nesse embate. O planinho é traçado, não vou mentir para vocês, porque a ideia é o Calímaco ficar com a mulher casada e tem todas as dificuldades para chegar até ela. Aqui, porque eu quero que você leia e se divirta e tenha altas gargalhadas. Eu acho que eu só separei mais uma coisa para ler e aí agora eu vou dar o spoiler. Mandrágora, tem que falar por onde começa, que foi até onde... Vou até ler a própria nota do rodapé do autor, porque ela é uma flor, uma flor, ó. Mandrágora, o que que é? É uma planta venenosa, mas também medicinal, de flores púrpuras, suas raízes tuberosas e bifurcadas, muitas vezes em sua disposição, assumem formas parecidas com o minúsculo corpo humano. Na Idade Média, a mandrágora era considerada afrodisíaca, miraculosa e mágica. Nota do tradutor. Se a gente tem uma planta miraculosa, afrodisíaca e mágica, para alguém que está querendo ter filho, que será que vão inventar nesta história? E aí, como eu bem disse, bom, aí para te dar ainda o gostinho de você querer ler, como eu bem disse, tem e a gente inteligente consegue dobrar o outro, né? E gente que é banana não tem diploma que compre, gente. Não tem diploma que compre. Porque o Calímaco não é estudado, o outro é médico. E aí, olha só esta parte, que daí vai ser difícil você não ficar com vontade de ler. Ele pensa em se passar por médico, usar essa mandrágora para dar uma porção, convencer o médico, quer dizer, ele não é médico, ele pensa em convencer o médico que vai dar certo. Tem que toda a história que não dá para falar que é divertidíssima, que você vai falando, não é possível que isso vai dar certo, beira assim, não um absurdo, mas assim, quem que vai acreditar nisso e quem que vai topar isso? E aí a trama vai se afunilando, porque tem que o Frei, onde ela se confessa, topar, porque ela não vai em qualquer coisa que o marido fala, porque, enfim, tem umas questões aqui, mas a ideia é ele se passar por médico, oferecer alguns serviços, porque ele quer se deitar com ela. Mas aí a gente se pergunta, quer se deitar com ela só para se deitar, porque ela é bonitona, não sei o que, loira, não sei das quantas, ou porque ele está de fato apaixonado por ela? E que fim isto vai levar? É surpreendente o fim, tá? Já te digo, o fim é surpreendente. E o bananão, o médico, é um banana, bonachão, aquele que você fala assim, não é que comprou o diploma, mas você fala assim, gente, aí que tá a cultura, e daí tem tudo a ver com os livros, né? Vou ter que fazer esse adendo, tem tudo a ver com o livro. Quem lê, não é o diploma que te faz mais ou menos, o diploma ele te dá permissão para você atuar, mas se você não tiver mais bagagens, só o papel que depois fica na gaveta, enfim, aí aqui separei aqui esse trecho, esse aqui eu vou ler todo. Aí, bom, conversa vai, conversa foi, não vou nem falar em que página que eu já tô, mas eu já tô avançado e vou parar por aqui, porque aí depois vou dar spoiler. Aí tá aqui. Ele conseguiu convencer o senhor Nícia de que ele era médico. Aí ele lasca um latim brabo aqui, que o outro ainda depois confessa pro Ciro que é servente do outro, do tipo, nossa, deve ser médico do bom, só porque ele falou palavras assim em latim que eu nem sabia. Olha a importância do latim. Ai, gente, aí aqui na hora que eu tava lendo eu ainda morri de rir, que eu pensei sozinha comigo mesmo. Esse povo que quer pronome neutro, não sei o que, devia botar latim de novo nas escolas. Eu amo, sou apaixonada, eu gosto muito.
Ah, é uma língua morta, mas assim, ah, é mais útil você saber isso, te faz mais intelectual, enfim, do que essas besteiradas de Todex aí, enfim. Bom, vamos lá. Aí ele conseguiu convencer da mulher tomar, mas peraí, como que a mulher vai tomar? E aí vem uma historinha de quinta, de assim, não, mas aí ela toma, e aí, beleza. E aqui pra mim também veio o lance da lua, sabe? Que essas mandigas de vó pra mulher que quer engravidar e assim, dorme, depois tiver relação sexual, olha pra lua, fica com as pernas não sei como. Me lembrou muito isso também. Porque aqui, ó, esta noite, depois do jantar, porque a lua está em posição favorável e o momento não poderia ser mais apropriado. Porque aí o Calímaco ficou amigo do seu Nícia. E o seu Nícia fechou assim os olhos, tapadão e tipo, vamos aí, eu quero ter filho, ela também quer, que tem que fazer, porque a gente faz. Aí pediu umas coisas, que eu vou entrar aqui já na parte do spoiler, mas aqui eu vou ter que ler essa parte que tá muito engraçado. Olha essa conversa entre eles. Calímaco disse isso, né? Esta noite eu vou jantar porque a lua está em posição favorável e o momento não poderia ser mais apropriado. Aí o senhor Nícia, não parece coisa tão difícil. Pode prepará-la de qualquer jeito, que eu vou fazer com que a tome. Essa poção com a mandrágora. Aí o Calímaco, mas é preciso prestar muita atenção nisso. O primeiro homem que tiver relações com ela, depois de ela ter tomado a poção, aqui tava gargalhando, porque eu falei, ah, foi bem assim. Então, assim, ó, mas é preciso tomar muito cuidado aí, ó, porque o primeiro homem que tiver relações com ela depois de ela ter tomado a poção vai morrer dentro de 8 dias e não há nada neste mundo que possa salvá-lo. Aí você aí olha e fala, e o que o seu Nícia vai falar, né? Porque assim, ela vai tomar a poção e aí ele não vai poder se deitar com a mulher dele, porque senão daí ele vai morrer. Então quem que vai se deitar com a mulher dele? Chegou neste nível. Aí Eunícia, com os diabos, não quero saber de semelhante bobagem. A minha é que você não vai aplicar essa. Bela coisa me arranjou. A língua foi inteligente, falou calma, né? Já sabe da reação. Calma, fica firme, tranquilão aí. Isso daí tem remédio. Aí o senhor Nícia, que remédio? Aí o Calímaco, fazer logo dormir com ela. Essa página 56 eu rachei de rir. Fazer logo dormir com ela outro homem, que, ficando com ela uma noite, repuxe para si toda a infecção da mandrágora. Depois o senhor poderá deitar com ela sem perigo. Aí Eunícia, isso é o que eu não vou fazer. Calímaco, mas por quê? Aí o seu Nícia, porque não quero fazer da minha mulher uma prostituta e de mim um chifrudo. Ora as bolas, só faltou isso. Aí o Calímaco, que está dizendo, doutor? Não, você parece tão sábio, você não parece aquele... tá assim, que está dizendo, doutor? Não parece tão sábio quanto eu pensava. Então duvido em fazer o que o rei da França fez, bem como tantos outros nobres de lá? Aí o seu Nícia, mas quem quer que eu encontre que se sujeite a semelhante loucura? Se eu lhe disser do que se trata, não vai querer. Se não lhe disser nada, o estarei enganando e será um caso para a junta dos 8. Aí tem explicação do que é. Não quero cair nas garras deles. Se sua preocupação não vai além disso, deixe por minha conta. Como é que eu vou fazer? Já vou lhe dizer. Paro aqui, porque aqui, sim, olha a história que você vai ler. E eu acho que eu vou parar aqui porque ela é muito engraçada. E aí você mesmo tira suas próprias conclusões em relação ao Frei, que topa por... Então tem aqui uma pegada meio... uma cutucada na igreja, que também não foi muito legal com o Maquiavel Pessoa. Tem uma cutucada aqui da igreja, mas a gente tem toda esta trama, este imbróglio que você vai lendo e vai falando, não é possível. O seu Nícia vai aceitar dar a poção para a mulher. E que papinho é esse? E aí o outro jogando a mesa. O senhor nem é tão sábio, mas que papinho é esse que o outro tem que se deitar com outro homem em sequência porque vai morrer o homem que se deitar com ela em até 8 dias. Então o senhor não pode deitar. Tá, mas quem? Ou para ele ficar com ela, porque quem falou que vai morrer?
ninguém vai morrer nessa história, afinal é uma historinha. Enfim, então a gente tem o Calímaco, que é a esposa do seu Nícia, o seu Nícia que quer ter filho com ela que é super correta, super certinha, vai acompanhando, pelo menos até a página inicial, no fim você vai descobrir. Tem o Frei que ela se confessa, tem aqui até esqueci o nome dele, né? Tô falando o Frei, mas a participação dele é muito importante. Tem aqui as canções, enfim, tem coisa aqui de você morrer de rir mesmo, várias partes eu já li, essa parte importante, enfim. Caramba, aí você tem que sempre voltar nos personagens. Então, Frei Timóteo. Tem essa questão do Frei Timóteo, que é onde que ela se confessa, a mãe dela também faz a cabeça dela e é o único frei que elas confiam. E aí tem bom, ele tem grana, não tanto quanto a do senhor Nícia Bananão Ricão, médico, mas ele quer dormir com ela e a única ponte é o frei, vamos ver, e aí tem toda uma historinha, mas que você vai rindo e pensando, será que isso vai dar certo? Aí por horas ele também, o Maquiavel, te coloca em xeque do tipo, você tá torcendo pro certo ou pro errado? Porque a gente tá torcendo pra ele, a gente tá achando ele super legal, mas coitado do outro, e é errado isso que estão fazendo. Então ele te coloca literalmente como telespectador do que tá acontecendo e você vai se deixando levar pensando, caramba. E aí quando termina a história, você ainda fala, caramba, fui cúmplice disso tudo. Pra mim a sensação foi essa, fui cúmplice disso tudo e no final tô torcendo, não tô, mas tem aqui crítica ao matrimônio, a questão amor / conveniência, a questão clérigo, não tem como, Frei Timóteo, porque ele aceita para ajudar, e aí assim, é quem tinha o poder sobre ela, enfim, aqui você vai descobrir tudo isso. Não deixe de ler esta peça de teatro do Maquiavel, A Mandrágora. Assim, é um linguajar totalmente diferente do Príncipe, que foi, né, escrito para presentear os Médici. Aqui é assim, tô aqui jogando no ventilador tudo, porque tem adultério, tem o outro querer dormir com a mulher do outro, cobiça, quer dizer, cobiça, a questão do Frei Timóteo, igrejas, quer dizer, os pecados, tem muita coisa aqui a ser analisada, mas eu quero muito que você leia, deixe sua opinião aqui. Farei a resenha mais curtinha do conto, porque o conto é mais curtinho também, e não deixe de assistir O Príncipe também. Mas que leitura! É para rir? É para sair de ressaca literária? Maquiavel, A Mandrágora. É isso, gente. Boas leituras. Até os próximos vídeos do canal. O cão que lê. Aliás, até o cão leu e morreu de rir junto comigo. Ele tá lá deitadinho. Não vai você aí ler? Boas leituras.